E a falha da igreja tem sido falhar em focar o cristão, a igreja, na eternidade, porque todos nós sabemos que esta vida nesta terra é muito temporária, absolutamente temporária, e vai durar pouco. Então, é por isso que esta se torna uma mensagem muito pivotante neste tempo na vida da igreja. A entrada da igreja na eternidade vai exigir glorificação, a conclusão de todo o processo da redenção. Nós vimos muito claramente que o primeiro processo da redenção começa com arrependimento e receber a Jesus. Então, você é justificado. Então, justificação agora significa que o Deus Todo-Poderoso imputa a justiça de Jesus que Ele conquistou na cruz, Ele imputa em você. Então, Ele olha para você como justo. Mas esta ainda não é a sua justificação final. Isto simplesmente te dá uma avenida para falar com Deus. Agora você pode ir diante do Senhor, o trono da graça, e falar com o Senhor. E o segundo estágio da sua redenção é a santificação contínua. A santificação é um processo contínuo. Então, depois disso, nós vimos que o processo final, o último ato de Deus ao te redimir como cristão, como igreja, é a glorificação. Este agora é a entrada final da igreja no céu. Este é o processo que ainda não aconteceu. E é por isso que você vê que você é nascido de novo, mas você ainda está em cobiça pecaminosa. Por quê? Porque você ainda tem um corpo que ainda não está glorificado. Então, a confirmação da santidade que você vive, a confirmação que diz que não, estes são filhos de Deus, este tem sido um cristão, é quando você é fiel e focado e finalmente glorificado. E não muitos cristãos serão glorificados. Muitos deles caem ao longo do caminho. Se você ver no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6, ele fala a respeito do abuso da graça que você vê na igreja deste dia moderno, e ele diz, portanto, não há mais arrependimento disponível para eles, mas uma terrível expectativa de fogo consumidor e o juízo de Deus que vai consumir os inimigos de Deus. E é por isso que há uma horrenda advertência em Hebreus 10, de 26 ao 31, 2 Pedro 2, do 19 ao 22, ele diz que o cão voltou a comer o seu vômito novamente. Deus vem muito seriamente a respeito da apostasia que você vê na igreja hoje. Nós temos feito grandes avanços, grandes celebrações estão começando aqui. Entretanto, eu quis introduzir esta mensagem muito simples hoje, porque nós não teremos a nossa mensagem desta noite, que a glorificação do cristão é a peça mais importante e central da finalidade, da suprema e final entrada do cristão no reino de Deus. Você não pode encontrar Deus a forma como você é. E o Senhor está dizendo que você precisa de um corpo especial, até mesmo para sobreviver na glória de Deus. Você precisa de um corpo eterno para sobreviver na eternidade de Deus. E Jesus já mostrou que o tipo de corpo que você precisa e que você vai ter quando você for glorificado, quando agora você é eterno. Especialmente o alvo final, o alvo supremo da salvação de Deus sobre a humanidade. E nós vemos que isto é expresso em toda a Bíblia. Se você ver no livro de Romanos 8, versículo 30, aqueles que ele predestinou, ele também chamou, e aos que ele chamou, ele também justificou, e aos que ele justificou, ele também glorificou. Então o Senhor vem muito claramente na Bíblia que o alvo final da salvação é que você seja glorificado e entre no glorioso reino de Deus, na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, o estado eterno, o lar dos justos. E é por isso que a justiça se tornou muito central para os cristãos nesta terra. Se você está vivendo uma vida justa, uma vida santa agora, você está simplesmente fazendo uma requisição diante de Deus que você quer viver com Jesus para sempre. E esta requisição será concedida. Esta requisição será concedida. Se você está vivendo em pecado e você não está vivendo em santidade, você está simplesmente fazendo uma solicitação diante do Senhor e você está dizendo para o Senhor, eu não quero viver com Jesus. Se você não está vivendo com Jesus nesta vida em santidade, você está dizendo para Ele que você não o quer nesta vida. E Deus vai te conceder isto para que você possa viver eternamente separado do Senhor no lago de fogo. E isto deixa muito claro que a
glorificação era a intenção original e ainda permanece o objetivo final, o alvo da salvação de Deus que Deus deu para a humanidade. Se você tiver uma oportunidade de ler o livro de Hebreus, capítulo 11, ele ainda vem muito claramente a partir do versículo 8 e ele diz: pela fé, Abraão, quando chamado para ir a um lugar que ele mais tarde receberia como herança, ele obedeceu e foi, embora ele não soubesse para onde estava indo. Versículo 9 de Hebreus 11. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como estrangeiro, como se estivesse em terra estranha. Ele viveu em tendas como Isaac e Jacó, co-herdeiros com ele da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade, que tem alicerces e fundamento, cujo arquiteto e edificador é Deus. E pela fé, Abraão e até mesmo Sara. Então ele está dizendo que a glorificação tem sempre sido a intenção, o objetivo de Deus para interagir com o homem. Deus vindo para nos redimir, Deus vindo para redimir a igreja, redimir a humanidade. Então, não tem como a igreja deste dia presente fazer o que ela está fazendo, agora permitindo aos cristãos estarem em pecado, acessar ao pecado, normalizando o pecado, fazendo com que o pecado pareça trivial e fazendo com que a santidade de Deus pareça desgastada, ultrapassada, quando você sabe muito bem que o propósito principal da salvação da graça que Deus nos deu através de Jesus é para que algum dia nós possamos comparecer diante do nosso Deus. E este processo que vai te trazer lá a finalidade suprema da tua salvação é a glorificação. Se alguém te disser que o trabalho já está feito, que você recebeu Jesus, agora você está ok, está tudo terminado, esta pessoa está mentindo para você, porque você ainda tem um corpo que está cheio de pecado. O seu corpo é um corpo pecaminoso, ainda não foi glorificado. Somente quando o arrebatamento vier, quando o Messias vier, os seus corpos serão glorificados. Você vê que é para Abraão, ele diz, ele procurava uma outra cidade. Foi prometido para ele uma terra prometida, que é Israel. Mas quando eles chegaram lá, eles viveram como peregrinos. Por quê? Porque eles entenderam que havia um outro lugar, uma outra cidade, a Nova Jerusalém, uma cidade cujo fundamento é feito por Deus. Eles estavam buscando a cidade cujo fundador e arquiteto e construtor é Deus. E pela fé, até mesmo Sara, mesmo que ela passou da idade de ter um filho, ela teve um filho. Versículo 13 de Hebreus 13. No versículo 13 ele diz: todos eles ainda viveram pela fé quando eles morreram e não receberam o que havia sido prometido. Eles apenas as viram de longe e as saudaram e reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. As pessoas que falam assim mostram que eles estão buscando uma pátria própria deles. E se eles ainda se lembrassem de onde eles haviam saído, eles teriam a oportunidade de voltar. Versículo 16. Mas ao contrário, eles agora estavam buscando uma pátria melhor, a pátria celestial. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de João Batista, o Deus de Daniel, o Deus de Mesaque. Então, na Bíblia, Deus vem muito claramente que a glorificação é a sua intenção original e ainda permanece a sua primeira intenção para a redenção da graça que ele trouxe para a humanidade. Há tantas escrituras na Bíblia que anunciam isto. Se você olhar o livro de Jó 19, do 25 ao 27, ele diz: pois eu sei que o meu Redentor vive e que no fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que a minha pele tiver sido destruída, quer dizer, esta tenda na qual você vive, entretanto, na minha carne eu verei a Deus. Ele está falando da glorificação, ele está falando a respeito do corpo glorioso. Ele está dizendo que este corpo glorioso, ele diz, se você ler o livro de 1 Coríntios 15, versículo 50, ele diz: carne e sangue não herdaram
acordarão o reino de Deus. Mas quando você vê Jesus no corpo ressuscitado, quando ele veio aos seus discípulos e eles pensavam que ele era um fantasma, ele disse: não, eu não sou um fantasma. Um fantasma não tem carne e ossos. Então, o Senhor está dizendo que o corpo glorioso terá carne e ossos e não carne e sangue. E é isto que em Jó, o Senhor está aqui em Jó descrevendo o corpo glorioso e ele diz: depois que a minha pele tenha sido destruída, entrando na minha carne, significando que este corpo glorioso será um corpo espiritual e será um corpo físico também. Será um corpo especial, adequado para a eternidade, adequado para a Nova Jerusalém. Um corpo glorioso, glorioso como aquele do Messias. Entretanto, na minha carne eu verei o meu Deus e eu o verei com os meus próprios olhos. Os meus olhos contemplarão e não outro. O meu coração anseia dentro de mim. Então Deus sempre veio muito claramente na Bíblia, na sua escritura, na sua palavra, que a glorificação é o propósito principal para o qual você deve nascer de novo. É isso que marca a sua entrada no reino de Deus. E é por isso que naquele 15 de janeiro do ano de 2017, quando ele me mostrou os gloriosos degraus e os santos entrando no céu, eles tinham corpos gloriosos. Eles tinham corpos gloriosos. E os seus corpos gloriosos resplandeciam através das suas vestes. Vocês veem estes que falam com vocês com um corpo glorioso resplandecendo através das vestes. Recentemente em Menengai, quando você olha 1 Coríntios 15, do 12 ao 14, ele diz: se Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, se ele realmente ressuscitou dentre os mortos, como você pode dizer que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é em vão, e nossa fé é em vão. Então ele está dizendo que a própria essência do Evangelho de Jesus é a glorificação. São os corpos gloriosos, o corpo ressuscitado, o corpo eterno. Que se você não tem esta esperança da glorificação para entrar no eterno reino de Deus, então é melhor você desistir da sua salvação. É melhor você sair fora, porque a salvação perde o sentido. A única diferença entre nós e aqueles que você vê adorando ídolos nesta terra é que para nós sabemos que nós teremos um corpo glorioso e vamos entrar no glorioso e eterno reino de Deus, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Até mesmo em Daniel, capítulo 12, versículo 2, ele diz: e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para desprezo eterno. Então ele diz: aqueles que são sábios reluzirão, os corpos gloriosos resplandecerão como o brilho do céu. E ele diz: entretanto, aqueles que conduzem muitos à justiça, os corpos gloriosos deles resplandecerão muito mais como as estrelas, para sempre eternamente. Novamente, Deus está enfatizando a glorificação, o corpo glorioso. E ele está dizendo que a glorificação é o objetivo principal e o alvo da salvação de Deus para a humanidade. Se você é um cristão e você não está aguardando ansiosamente, se você não está andando em direção à glorificação para entrar no reino de Deus e certificando-se de quando o arrebatamento vier, quando o Messias vier, ele te encontre santo e glorificado para que você possa ser glorificado, então o seu cristianismo não tem nenhum valor. Que cada cristão, a razão pela qual você nasceu de novo é a glorificação, para ter como alvo a glorificação. E é por isso que o Senhor realmente vem. E por que o Senhor enfatiza a glorificação? Porque o Senhor diz que a morte, ela é obrigatória. E quando a morte acontece, ela simplesmente introduz a humanidade à presença de Deus ou ao juízo de Deus. Veja o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, ele diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto,
Quando você morre, então teu espírito sai do seu corpo. E então agora você tem que ir e encarar o juízo de Deus. É por isso que é importante que enquanto você vive nesta terra, você tem que ter como seu objetivo o propósito de que você viva bem. Você está sendo ajudado pelo Espírito Santo para ser santo e justo. Rejeitar o pecado. Rejeite o pecado naquele escritório. Rejeite o pecado nas ruas. Rejeite, repudie a nudez das mulheres que você vê nas ruas. A perversidade de Satanás que você vê em toda parte. Rejeita tudo isso e aparte-se de tudo isso. Para que você possa se preparar para a glorificação. Por quê? Porque quando você morre, a sua alma não morre, ela vai para Deus para prestar contas a Ele. E se você olhar o livro de Lucas 23, 43, ele diz, Jesus disse para o ladrão na cruz, em verdade eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso. O paraíso é o céu de Deus. Novamente, Deus está dizendo que a vida nesta terra não é o fim. Quando você morre, não é o fim. Portanto, você deve viver a sua vida de tal forma que você vai prestar contas diante de Deus. Que o seu alvo está sendo a glorificação, que você é nascido de novo e está andando em santidade. O Senhor é muito sério a respeito da glorificação. Ele diz em 2 Coríntios 5, 8, ele diz, sim, nós temos confiança, preferindo estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, significando que quando você morre, você vai diretamente para o Senhor. E agora mesmo, aqueles que morreram antes do arrebatamento, eles também têm um corpo intermediário. Há um corpo intermediário que não é o corpo glorioso. Não, não é. Mas quando você lê 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, no dia do arrebatamento, Jesus volta com eles e dá a eles corpos gloriosos enquanto os corpos deles são ressuscitados do solo. E então as almas deles entram nos corpos gloriosos, eles sobem primeiro. Então aqueles que ainda estiverem vivos e forem santos são trasladados e os seguem e encontram o Senhor no céu para entrar no céu de Deus. Então o Senhor é muito claro, ele diz que a nossa pátria está nos céus e de onde nós também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar os nossos corpos de humilhação para ser igual ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a trazer toda a criação debaixo do seu domínio. Então, povo abençoado, o Senhor Deus, na sua Escritura, na Bíblia, na sua palavra, ele veio tão claramente para dizer que glorificação, glorificação e glorificação. Que você tem que viver a sua vida cristã em santidade e em justiça, aspirando, ansiando por entrar na cidade eterna, a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Portanto, você tem que viver como estrangeiro nesta terra. Você tem que se separar da corrupção moral, do homossexualismo desta vida, do pecado sexual, dos abortos, da nudez das mulheres nas ruas e na igreja, das infidelidades, do adultério e das fornicações desta vida. Você tem que agora rejeitar o pecado se você realmente também quer ser glorificado e ter um corpo glorioso como o de Jesus. Ele disse que nós não sabemos o que a eternidade preparou para nós. Ele disse, olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Entretanto, tem uma coisa que nós sabemos, que quando o Messias vier, nós seremos exatamente como Ele é, porque o veremos como Ele é. Então Ele diz, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu, corpos gloriosos como o meu. Que o Senhor os abençoe. Este foi o nosso pão diário. Aqueles que querem receber o Senhor, eu vou sair agora em um minuto. Então diga, poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu te peço para me ajudar
lugar. Eu te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. Por favor, estabeleça a justiça na minha vida e a santidade no meu coração. E separa-me totalmente da corrupção moral desta vida. E, Senhor, guie os meus passos para que eu possa andar em completa obediência e fidelidade. Para que eu possa obedecer os teus mandamentos justos, para que eu possa ser santo e para que eu possa resplandecer a luz da salvação. E, Senhor, quando tu vieres para a igreja, que eu possa ser glorificado e entre no eterno reino de Deus. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Amém. Então, povo abençoado, este foi o seu pão diário. Que o Senhor os abençoe e obrigado. Shalom.